Os meus cumprimentos, o meu boa noite, a satisfação de estar aqui de novo nessa série de palestras sobre personalidades espíritas de diversas partes do mundo, incluindo a nossa região, o estado, o norte de Minas, e a certeza de que todos tenham contribuído muito para a evolução, para o aprimoramento dos estudos, principalmente no conhecimento evangélico e no trabalho social. A personalidade de hoje é importantíssima porque é gente do nosso convívio que nasceu em São José do Gurutuba, aqui no norte de Minas, quando era município de Grão-Mogol. Então, é de família que trabalhou juntamente comigo. Eu conheço, é do meu convívio. Estou falando de Cícero Pereira, que é Cícero dos Santos da Silva Pereira. Cícero Pereira. Ele nasceu em São José do Gurutuba, Grão-Mogol, em novembro de 1881. Guarda-livros, professor, taquígrafo, gerente de banco, bacharel em ciências jurídicas e sociais, político, poliglota e esperantista. Ele foi o segundo filho de Ludovica e Manuel José da Silva Pereira, pais também de Ulisses, Ezequiel e Lisbela. Estatura mediana, humilde, simples, sóbrio e austero, escondido atrás de óculos de grossas lentes. Escolaridade. Curso primário da Escola Pública de São José do Gurutuba e transferido em 1894 para Montes Claros, a fim de fazer o curso de magistério da Escola Normal. Gente do meu convívio, como eu disse, conheci muito Cícero Pereira em muitos dedos de prosa com sua irmã Lisbela, querida amiga, e através de seu irmão Ezequiel, meu direto amigo de longo convívio na Fraternidade que eu nasci, instituição fundada por eles, por Cícero e por Ezequiel, o professor Zeca, nos idos de 1920. Em Cícero, como em Ezequiel e Lisbela, o evangelho tinha sentido real. Era norte para todas as ações em casa, na rua, no trabalho. Não bastava conhecer a virtude, era preciso possuí-la e colocá-la em prática. Mensagem na enxurrada. Essa é uma história que eu ouvi N vezes. Desde pequenos, quando Cícero e seu irmão Ezequiel, o professor Zeca, ainda adolescentes, revelaram profundo interesse pelos problemas espirituais. Então foi numa valeta da Rua Rui Barbosa, hoje é Rua Rui Barbosa, onde fica hoje o shopping popular, olhando na valeta da enxurrada, Cícero e Zeca viram um pedaço de jornal. Meninos, adolescentes, por curiosidade, pegaram esse pedaço de jornal. Neste jornal estava a mensagem espírita, que foi lida no mesmo instante. Leram, gostaram e, na mesma hora, olha o que é importante, decidiram seguir aquela filosofia. Decidiram ser espíritas. Em segundos, em minutos, dois adolescentes. O professor Zeca sempre brincava com a gente na Fraternidade Espírita que eu nasci, falando do quanto aquela mensagem daquele pedaço de jornal mudou a vida adolescente dos dois, de Cícero e dele. Foi muito mais um incentivo às leituras, porque agora leituras espíritas, uma vitória para a doutrina espírita. O espiritismo ganhou dois importantes membros, pessoas que seguiram a vida toda aquela filosofia. Receberam naqueles dias uma orientação segura de Antônio Loureiro, grande expositor espírita que residia em Montes Claros, e do qual se tornaram amigos e admiradores.
Eu conheci Antônio Loureiro, esse orientador, conheci em Lisboa, em 1966, quando fui falar em uma convenção internacional do Elos. Loureiro foi me visitar, lembrou dos seus tempos de Montes Claros, de quando fora orientador de Zeca e de Cícero, ou de Cícero e Ezequiel. Espíritos evoluídos, inteligência lúcida, Cícero e Zeca fizeram de suas vidas um evangelho de amor no exercício da fraternidade e no cultivo da doutrina de Kardec, a que se dedicaram com zelo total a vida toda. Primeiro gerente. Cícero Pereira foi o primeiro gerente de banco em Montes Claros. O banco ficava na Praça Daniel Costa, que é hoje uma das partes do shopping popular, a Rua Rui Barbosa, esquina com a Rua São Francisco. Hoje tem uma casa de eletrodoméstico lá. Era lá que era o Banco da Lavoura, onde Cícero fora o primeiro gerente. Hora de casamento. Foi na escola normal que Cícero conheceu aquela que viria a ser sua companheira, devotada de toda a vida, Guiomar Leles, a aluna mais bonita. Eu procurei saber por que Cícero teria interessado por sua aluna. Tinha que ser a mais inteligente, a que mais estudava, mas tanto quanto possível a mais bonita, pois Guiomar Leles era a mais bonita. Casaram-se em 1903, em Riacho do Mato, Porteirinha, do Elon de Grão-Mogol, onde ambos foram professores. Dessa união, ou seja, desse casamento, não houve filhos biológicos. Adotaram o menino Rui Sócrates Loureiro, que veio mais tarde a se formar em Direito, Belo Horizonte. Imenso, na verdade, muito grande é o número de filhos espirituais que o casal foi gerando por toda a vida. Além dos sobrinhos Antônio dos Santos, José, Jofre e Geraldo Leles, muitos outros foram acolhidos amorosamente. Cícero, diretor de escola. Professor recém-formado do curso normal, iniciou-se no magistério, chegando a ocupar, por indiscutível mérito, o cargo de diretor. Quem for hoje à Escola Estadual Plínio Ribeiro, lá na entrada, à direita de quem entra, está o quadro de diretores e lá está a fotografia de Cícero, realmente o nosso norte mineiro. Cícero Pereira foi prefeito de Grão-Mogol. Quando ele regressou para lá, exerceu magistério, já era formado, foi jornalista, coletor estadual e prefeito. Como prefeito de Grão-Mogol, no biênio 35-36, deixou marca da sua capacidade administrativa. Até hoje, quando a gente está em Grão-Mogol, ouve falar da administração de Cícero Pereira. Em Grão-Mogol, levantou a bandeira do espiritismo, conseguindo reunir elevado número de adeptos, mercê da sua simpatia, da sua cultura e principalmente do talento de orador. Principalmente pelo talento de orador. Claro, naquela época, houve perseguições, uma perseguição religiosa muito grande durante quase 10 anos. 10 anos de perseguição. Como cristão autêntico, Cícero suportou todas as agressões recebidas com a maior serenidade, com absoluta tolerância. Agora chega a hora de Montes Claros. Removido em 1920 para Montes Claros, foi gerente, já fiz esta reverência, do Banco da Lavoura, mas a sua função principal na história de Montes Claros é que nesse tempo ele foi reorganizador da escola normal, da qual se tornou diretor e que eu já disse, então, da escola Plínio Ribeiro atual. Belo Horizonte. Cícero mudou-se para Belo Horizonte em 1927, ainda como funcionário do Banco da Lavoura. Dessa vez ele foi para a Matriz, centro de Belo Horizonte, onde também se dedicou ao magistério público, função na qual ele se aposentou. A aposentadoria de Cícero como professor. Jornalismo. Fundou o jornal O Tempo, ao qual deu sua melhor colaboração. União Espírita Mineira. Tornou-se um dos primeiros sócios da União Espírita Mineira, à época
sob a direção do amigo Antônio Lima, e ocupou o cargo de primeiro tesoureiro. Foi eleito presidente da União Espírita Mineira em 1936, terminando o mandato em 1940. Assumiu, então, o cargo de vice-presidente, que ocupou até muito pouco tempo antes da sua desencarnação. Em 1933, Cícero Pereira representou com Rodriga Aguinella Antunes a União Espírita Mineira na segunda reunião nacional do Conselho da Federação Espírita Brasileira. Então, já uma representação nacional. Do resumo de Cícero acerca dos trabalhos realizados naquela reunião nacional, resultou a denominação de Aliança Espírita para as entidades municipais. Aí é que foi criada a Aliança Municipal Espírita. O número 5 do Espírita Mineiro registra a doação de R$4.000, feita por Cícero Pereira, para ajudar na aquisição da antiga sede da União Espírita Mineira, na Rua Curitiba 626, centro de Belo Horizonte. Companheiros, foram seus companheiros, olha a importância, Leonardo Baumgratz, Alencar Braga, Osório de Moraes, César Bornier, Pessoa de Melo, Rodrigues Aguinella Antunes, Francisco Cândido Xavier, Salvador Chembre, Rubens Romanelli, Oscar Santos e outros. Fundou com Maria de Lourdes Carvalho a Casa Transitória, entidade inspiradora das obras similares em Brasília e em São Paulo. Fundou o Centro Espírita Amigos em Boa Esperança, tem um ótimo, excelente nome em Boa Esperança, e o Grupo das Samaritanas, que mantém a creche Vovó Guiomar, na Rua Bonfim 360, em Belo Horizonte, que era, por sinal, a sua residência. Seu nome, ou seja, o nome de Cícero Pereira, está indissoluvelmente ligado a várias instituições do nosso Estado, entre as quais o Grupo Espírita Paz e Caridade, o Grupo Espírita Trabalhadores Humildes, o Grupo Espírita Perseverança e o Abrigo de Jesus. Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico, era tido como filho dileto de Cícero Pereira. Era o orientador de Chico Xavier, do jovem Francisco Cândido Xavier. Palavras de Chico. Achava-me em grandes dificuldades nas minhas atividades mediúnicas em 1932. 32 é o ano do lançamento do Parnaso de Além Túmulo. E precisava ouvir um companheiro que me auxiliasse nos esclarecimentos que eu necessitava. Então Chico estava precisando de conselho. Era muito jovem. O professor, continuou nas palavras de Chico, o professor não só me recebeu com imensa bondade, como também me franqueou a própria moradia, onde por muitas vezes tive o privilégio de ouvi-lo, tanto quanto a sua querida esposa, Dona Guiomar. Chico, ainda falando Chico Xavier, eu ouvi o querido professor e Dona Guiomar sobre os mais variados problemas da vida. E os dois me fortaleceram na fé e no estímulo ao trabalho. Foram exemplos vivos em tudo. Confessou Cícero Pereira a Dona Áurea Neto Pinto, presidente do Grupo das Samaritanas, que quando esta visitou o hospital no dia 24 de junho de 1948, que ele deveria desencarnar naquele dia, mas o Senhor lhe concedera mais algum tempo na Terra. Ou seja, houve uma prorrogação na vida terrena. Momentos antes, Chico Xavier foi abraçá-lo e ele sussurrou à visitante com a voz entrecortada de soluços e olhos cintilantes, umedecidos, e disse: que pena a senhora não ter chegado um minuto antes. Nosso Chico acaba de me dar uma notícia tão confortadora que eu reencontrei em Samaritana uma filha muito querida de outras eras. Samaritana era Dona Áurea, que assim concluiu seu relato. Ele soluçamos juntos, enquanto eu depositava em suas santas e benfazejas mãos um beijo de filial ternura.
Deve ter sido um momento realmente muito emocionante. Agora a linha de chegada, o final de vida. Todos nós temos. Assim era esse homem bom chamado Cícero Pereira, ou simplesmente professor Cícero, que desencarnou em 4 de novembro de 1948, pouco antes de completar 67 anos de idade. Abnegação. O abnegado professor jamais se recusou a atender qualquer chamado para um passe de alguma pessoa necessitada. Sua palavra mansa, doce, amorosa, era um remédio infalível para os doentes do corpo e da alma. Sua autoridade apostólica, sua autoridade moral era irresistível e seus passos deixaram rastros de luz. Sua vida foi exemplo de amor, dedicação à causa espírita, com Jesus e Kardec para um real mundo melhor. Reconhecimento. Cícero, patrono de nossa academia. É o patrono da cadeira 27 da Academia Montes Claros de Letras. Na Academia Montes Claros de Letras, a cadeira 27, no meu livro que publiquei agora, no cinquentenário da Academia, consta lá que o patrono, Cícero Pereira, fundador Corbiliano R. Aquino, primeiro sucessor, lembre-se desse nome, Antônio Félix da Silva, lembre desse nome, Antônio Félix da Silva, e segunda sucessora, a Melina Chaves, a nossa Melina, que agora está com 90 anos e continua uma excelente acadêmica. Rua Cícero Pereira. Rua Cícero Pereira, muito importante para mim. Seu nome foi dado a uma rua no bairro Santos Reis, Montes Claros, por força do Decreto Municipal 778, em julho de 1967. Eu digo por que é importante para mim. Porque eu era vereador em 1967, na Câmara Municipal de Montes Claros, e fui signatário do projeto que deu o nome de Rua Cícero Pereira, no bairro Santos Reis, juntamente com um irmão, um amigo, um companheiro, Jonas Almeida. Então, eu fiz parte dessa homenagem a Cícero Pereira. Agora, Brasília, Distrito Federal. A escola infantil Cícero Pereira está em Brasília com grande eficiência. Com sede na Asa Norte, a instituição atende, por meio da escola infantil Cícero Pereira, 191 crianças de 2 a 3 anos de idade, com educação infantil e pré-escola. Foi um dos fundadores do Abrigo Jesus e Amparo a Criança Órfã, da Casa Transitória, tudo destinado a socorrer em caráter temporário criaturas em desajuste. Centro Espírita Fraternidade Cícero Pereira de Brasília. Com regime integral, de segunda a sexta-feira, as crianças têm todo apoio psicológico, intelectual e social, bem como a alimentação diária, alimentação adequada. A instituição também desenvolve importante trabalho de profissionalização de pessoas carentes, gestantes, assistidas e familiares às crianças atendidas na escola infantil. Cícero Pereira, uma vida consciente. Cícero Pereira viveu vida plena e consciente, com todos os coloridos de uma encantadora espiritualidade, só possível a seres iluminados por muitos méritos. Cícero foi homem sem metades, sem lacunas, alma de corpo inteiro. Próprio valor que ter virtude multissecular e produzir e ensinar a felicidade. Cícero foi um homem feliz, um homem íntegro e inteiro, ou seja, um homem sem metades. Melhor convívio. Tudo sempre a favor, tudo sempre melhora das pessoas e das fases de progresso. Espírito consciente do próprio valor tem essa virtude multissecular que produz tudo de bom na vida, naquela experiência terrena. Quase terminando. Agora a biografia de Cícero Pereira em um livro que ainda vai ser publicado. Importante livro biográfico escrito pelo acadêmico Antônio Félix da Silva. Antônio Félix da Silva.
Espero que o livro do confrade do Montes Claros Esperanto Clube e da Academia Montes Claros de Letras, Antônio Félix da Silva, seja, ao mesmo tempo, memória e documento de uma das maiores personalidades do Espiritismo. Então está aí o livro biográfico de Cícero Pereira, foi feito, eu fui o prefaciador desse livro, ou estou sempre que o livro vai ser publicado, que é realmente um livro notável, feito pelo meu confrade, pelo meu samideano de Esperanto, Antônio Félix. Cícero Pereira, agora terminando, nosso conterrâneo. Grão-Mogol está muito perto de Montes Claros, assim como São José da Gorutiba. Então, Cícero é nosso. E sendo nosso, também os nossos maiores agradecimentos.